A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores do canal 26 e 526 da TV Passo Fundo, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. Conosco, dividindo a bancada no programa de hoje, a nosso convite, o goleador de todos os tempos do Campeonato Gaúcho de Futebol, Sandro Sotile. Com ele, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Federação Gaúcha de Futebol homenageia pilotos e preparadores de kart. Homenagem póstuma ao preparador João Batista Sonda Lima, o Tite, que recentemente nos deixou. Aliás, o Tite foi uma figura exponencial de incentivo ao kartismo de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul e do resto do país. João Batista Sonda Lima foi homenageado pela diretoria da Federação Gaúcha de Automobilismo. As nossas homenagens também a ele e aos familiares, homenagem póstuma, é claro, a ele, que completaria no próximo dia 6, 56 anos. Prematuramente nos deixou o aficionado do kartódromo de Passo Fundo e do kart regional e brasileiro. Marcos Cruz Reis vai conversar com os senhores sobre vídeo karatê, não é? Dantas, tudo bem com você? Estou aí com essa manchete. Marcos Cruz Reis. Não é minha área, o karatê, não domina o assunto, né? Já vou aproveitar e fazer minha saudação aos telespectadores, já que o senhor deu essa abertura aí. E muito assunto vamos discutir aqui sobre o gauchão e principalmente vamos fazer uma homenagem aos 10 anos do Passo Fundo Futsal. Isso e muito mais daqui um pouquinho, seu Jorge. Bom, as quartas de final do Gauchão já estão definidas. O Internacional joga com o São Luís, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, Caxias com o São José e o Guarani de Bagé, uma grata surpresa na competição, joga com o Juventude. Há favoritismo de alguém? Olha, fica uma pergunta no ar aí para o telespectador. Será que realmente teremos surpresa nestas quartas de final do Campeonato Gaúcho? Grêmio joga em casa, Internacional também. A definição é de quem joga no sábado, quem fica para jogar no domingo. O Caxias também define em casa e o Guarani de Bagé enfrenta o Juventude, que tem o Roger Machado pendurado, porque não faz uma bela campanha defendendo o time do Alfredo Jaconi. Mas são assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo. Um momento só. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF
para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Lempsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Já falou na abertura do programa o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, e nós estamos dividindo a bancada a nosso convite, a convite do Dantas, com o Sandro Sotile. Muito prazer em tê-lo de novo conosco, Sandro. Prazer é todo meu, um abraço a todos. Pessoal que está nos assistindo, está acompanhando pelas redes sociais também. É sempre bom, né? Colocar opinião, conversar com os telespectadores. E principalmente agora nessa reta final do Campeonato Gaúcho, né? E com certeza dando a minha opinião, não que seja... é minha opinião, né? Mas é abalizada, temos absoluta certeza. Então eu acompanhei bastante jogos. A gente criou um quadro pela internet, o Sotigol na Estrada, onde a gente ia acompanhar os jogos e contar principalmente os bastidores do que acontecia de uma forma engraçada. Aqueles lances, às vezes, que a TV não mostra, aquelas questões que só os estádios raiz têm, os caras comendo amendoim, como é que funciona, lá os bastidores. Então, isso a gente contou em 5 episódios. E agora a tendência é que a gente faça também mais uns 2 até o final do Campeonato Gaúcho. Sandro, fala-se muito em goleadores do Campeonato Gaúcho. Goleador do Internacional com 4 gols, fulano de tal. Olha, 4 gols para ser goleador de um time como o Internacional, como o caso do Grêmio, 4 ou 5 gols. Quantos gols você marcou numa temporada pelo Campeonato Gaúcho? Está lembrado? A melhor minha foi em 2004, pelo Glória da Vacaria, com 27 gols. 27 gols. Depois eu tive uma com 21, outra com 17, uma com 14 também... 10, aí depende muito das temporadas. A verdade é que havia mais jogos, né? Mais jogos, tinha mais jogos, tinha... Mas mesmo assim, o número hoje reduziu. Com certeza, mas não adianta, são épocas diferentes, são momentos diferentes, quer dizer, que hoje ficou, por exemplo, hoje, antigamente centralizava muito a questão do time pro centroavante, né? E basicamente hoje, os times não tem mais o 9, aquele centroavante raiz que o time joga. O esquema de jogo mudado. Então, bota o Wanderson para um lado, o Valência, que já não é centroavante, mas jogador de beirado também. O Grêmio agora, com a chegada aí do Diego Costa, acho que é um centroavante mais que se enquadra nesse perfil de bico de área. Então, se tu pegar da nossa época que jogava aí, pega o Felipe, eu, Ale Menezes, Badico, eram todos jogadores que normalmente jogavam de bico de área. Matador, né? Que o time jogava em função do centroavante, né? Hoje não, hoje é muito esquema tático, é recompor linha, é marcação, então mudou bastante. Então, teve uma época, agora é outra época, então o que vale é os números. Você falou em esquema tático, isso é muito importante. Hoje o ala praticamente acaba não atacando, com raras exceções, não é? Tá em falta, né? Falta o ponta. Não, o ala hoje tá muito carente. Ala e lateral. O ala e lateral. Lateral até que marca ali atrás, tudo bem. Mas se tu pegar no futebol brasileiro um cara que vai no fundo, estilo o Jorginho, o cara vai lá e cruza, mete aquela bananinha, como se diz no futebol. Tá muito difícil, né? Dificilmente os caras passam no meio, fazem aquela jogada de linha de fundo pro centroavante finalizar. Então, se tu pegar no contexto geral, a maioria
dos times tem dificuldade, tanto é a dupla Grenal, de ter um ala, tanto do lado direito, do lado esquerdo, a dificuldade de se encontrar isso no mercado. Impressionante é o recuo de bola, né? O ala recebe na linha divisória, de repente volta lá para o zagueiro, quando não volta para o goleiro direto. Eu escutei uma entrevista do Dunga esses dias, ele comentando sobre isso, que às vezes o time teve 60% de posse de bola, mas às vezes a posse de bola é naquela região de que não produz nada, é volante, zagueiro, lateral, aquela... É a bola que queima, só para lateral. Só para trás. Então, o Dunga comentando que na Copa do Mundo de 94 o Brasil não teve posse de bola. Teve muita posse de bola, mas a posse de bola para frente, forçando a jogada. Aquela jogada que joga para trás, que não faz nada, isso eu acho que não acrescenta. Mas são números, né? São momentos diferentes. Eu estou aqui para fazer um registro muito importante, seu Jorge. Olha aqui, Passo Fundo pode se tornar a cidade, se o Michel vai morar aqui, dos maiores goleadores de todos os tempos dos gauchões. Acolhendo os melhores Bebeto. E os maiores goleadores. O Bebeto, que já era daqui, Sandro Sotino, Felipe e Michel. O Michel tá por um gol a mais para se tornar o maior goleador de todos, né? Seria o 3º ano consecutivo como goleador. Se é que ele já foi 2 vezes goleador, né? Ele tá buscando a terceira vez. Mas quanto ao gauchão, Santo Tire, tu foi muito requisitado quando começou o gauchão, e eu assisti em Porto Alegre tuas entrevistas, e eu tava com a ideia também, mas agora, da metade em diante, reta final, quartas e finais, enfim, o que tu acha? Qual é a projeção que tu faz? Olha, eu achei um nível técnico baixo essa primeira fase. Eu acompanhei, eu acho, uns 6, 7 jogos ao vivo, do Grêmio, do Inter, do próprio Juventude, São Luís e Ipiranga. Eu acho que o Ipiranga ficou devendo em termos pelo ano do centenário. E escapou pela tangente, né? Pela ambição que queriam, fazer um grande campeonato. E a questão dos detalhes, eu acho que me impressionou assim. O Ipiranga ganhou o primeiro jogo. E estava ganhando de 2-0 o segundo jogo em casa, contra o Caxias. Cedeu o empate. Aí perdeu o pênalti, e empatou o jogo. E de lá para cá, o time só... decaiu. Se ele ganha aquele jogo, já vai a 6 pontos, então mais uma vitória praticamente já estava garantido, né? Então tu vê como é que é a questão dos detalhes do futebol. Você falou em detalhe, o Guarani de Bagé, por exemplo, arrancou mal. Mal, perdeu pro Ipiranga, e aí depois nós fomos cobrir aquele jogo Guarani e Inter. E o presidente, se nós perder hoje, empatar, estamos praticamente rebaixados, porque não adianta, o objetivo do Guarani era escapar do rebaixamento. E eles ganharam do Inter, e aí que estava conversando com o Dantas, aonde que o Guarani se sobressaiu nos detalhes. O goleiro do Guarani pegou 3 pênaltis, quando o jogo estava empatado. E naquele momento, no momento seguinte, o Guarani venceu o jogo. Além do goleiro pegar os 3 pênaltis nos jogos que estavam disputando, estava empatado, e o Guarani foi lá e fez os 3 pontos em cima do adversário. Então imagina, tu tem 3 chances, aí o goleiro pega 3 pênaltis, e aí tu consegue fazer 9 pontos, foi contra o Avenida, foi contra o Novo Hamburgo, e não sei o quê. Aí foi o destaque positivo. E um destaque também que eu acompanhei bastante jogos, 3 jogos do São Luís do Juí, é uma equipe, eu acho que dos adversários, que o enfrentamento aí, o Inter primeiro colocado. Mas eu acho que o time mais certinho que está jogando é o São Luís do Juí. A prova é de que enfrentou a dupla Grenal e saiu invicto. Deu 2 laços no Grêmio. Deu um laço lá dentro da arena, era para ter ganho o jogo lá, com o time titular do Grêmio. Aqui na Recopa eu fui assistir, aí foi um baile, na verdade. Sobrou, né? Era agorizada, o time reserva que não queria nada com nada. E com o Inter, aqui em Juí também foi 0-0. Então é um time bem montado. Não, e a vitória é sobre o Ituano. E ganhou da Copa do Brasil sobre o Ituano. Então são surpresas, assim. Agora teve o crescimento do Caxias, com a chegada do Argel, que mudou o time que estava lá embaixo para lutar por rebaixamento. Ganhou em casa, pegou confiança, ganhou fora. E assim o futebol. É aquele momento, né? Chegou no momento, o Juventude começou bem. Agora tá aí, como tu menos falaste, com o Roger na corda bamba, né? Pressionado para ganhar do Guarani de Bagé. Se não ganhar, o Roger com certeza não fica. É assim o futebol, independente do trabalho que vem fazendo, né? Mas não adianta, é números. Futebol é conquistas, é vitórias. E essa é a minha visão. Eu acho assim que o Grêmio e o Inter são favoritos para jogar em casa.
Mas o Inter contra o Ipiranga, contra o São Luís, vai encontrar bastante dificuldades. E eu acho que as duas equipes do interior vão dificultar o futebol da dupla Grenal, na minha opinião. Eu acho que sim, mas é que não adianta. O poder da qualidade individual que tem o Inter, o próprio Grêmio agora com a chegada desses dois aí, dois atacantes, deu outra cara pro Grêmio. Acho que mudou outro ambiente, enfim. Se tivesse que apostar nos 4 classificados agora, né, para a semifinal, eu aposto, como é o jogo em casa, Grêmio e Inter classificariam, o Caxias eu acho que passa pelo São José e o Juventude passa pelo Guarani de Bagé. Por mais que seja um jogo lá em Bagé, o Guarani joga pelo empate, mas aí tem toda uma tradição, é um jogo grande e sabe que às vezes o time que veste uma camisa de Série A com a pressão tem bons jogadores e pode fazer diferença. Essa aí é a opinião do experimentado goleador de futebol, Sandro Sossini. É minha opinião, né? Hoje comentarista e analista, né? Analista dos jogos e da própria arbitragem, que poderia ser um pouco mais classificada, não é? É que assim, o que é o vício, né? A gente já ficou viciado com o VAR, né? A gente dá um lance na televisão, se tivesse o VAR. Então agora não adianta criar o VAR e agora, queira ou não queira, todos os jogos vai ter que ter o VAR, né? Mas eu até acho que a arbitragem foi muito bem. Alguma coisinha. Mas o erro humano, pior é que eles erram com o VAR. Sempre vai ter. Eu estava assistindo ontem o Campeonato Paulista, o lance dos 2 pênaltis lá. Cara, é lance de interpretação lá, pode ter dado sim ou não, e aí? O juiz, o árbitro lá, ele tem 10 segundos lá para decidir se vai dar ou não. É lance de detalhe. E outra coisa, jogos à noite, as iluminações dos nossos estádios interiores são fraquíssimas. Então, com TV, com recurso, é fácil comentar. Eu quero ver tu na linha lá, ó. Junto com o jogador. Assim, o que a gente fala, o árbitro roubou. Cara, ninguém vai roubar. Ele pode, uma decisão assim que... Errar é humano, né? Cara, imagina tu lá, um árbitro. Cara, tu tem que cuidar todo o estádio, o jogo, a torcida, quem xinga, que pouco... racismo e não sei o que, tal. E a pressão, do próprio jogador, não é? E os próprios dirigentes, treinadores, antes de colaborar, né? Atrapalham ainda mais, porque mete mais pressão ainda, né? Então, coitado dos árbitros. Eu não queria estar na pele dos árbitros nesses campeonatos, né? Claro que envolve muito questão pessoal, dinheiro, um jogo pode... Investimento. Então, claro... Mas então, por que não bota então o VAR? Claro, o VAR veio para solucionar. Mas agora, vamos pegar Avenida e Novo Hamburgo. 50 mil o VAR. Tu acha que os clubes vão querer pagar 50 mil para ter o VAR? Claro que não, né? Os clubes estão aí mendigando, vão pagar para os outros lá. Não, vamos assim mesmo, né? Então, custo-benefício, não adianta. Grêmio e Inter é fácil, né? Agora, vê os clubes do interior aí, que estão todos eles mendigando aí para se manter com as portas abertas. Então, tu acha que vai ter VAR? Que nem agora que vai começar a divisão de acesso. Como é que vai pagar 30, 40 mil para um VAR todos os jogos? Não tem como, né? A crônica já está comentando que jogadores do São Luís de Juí, do Guarani de Bagé, laterais, seriam sondados pela dupla Grenal. Bons jogadores. Eu vi os jogos, tanto do Guarani de Bagé, lá em Bagé, e assisti 2 jogos aqui em Juí. Chamou muita atenção os laterais. Como é que o Guarani de Bagé e o São Luís vão buscar esses jogadores e a dupla Grenal não vê? Ou fecha os olhos? Não é assim. É que às vezes é questão de oportunidade, né? Eu acho assim... É complicado esse negócio. O cara tem 40 jogadores às vezes na base, diz, e tem que tirar 2. Então os 40 são do mesmo patamar. E às vezes aqueles que tu tira para tu manter no teu plantel não dão resultado. Aí tu empresta os jogadores do Grêmio do Inter lá pro Vila Nova de Goiás, lá pro Ceará, e os caras vão lá se destacam. E assim, às vezes questão de oportunidades, que às vezes a mentalidade, às vezes o cara tá de cabeça boa, porque isso influencia muito. E aquilo que eu estava comentando antes, às vezes o jogador, ele tem que estar ambientado no lugar. Porque o Inter vai trazer o Borré um pouco antes para ele se ambientar quando começar o Campeonato Brasileiro, começar os jogos da Sul-Americana, ele já está ambientado. Porque é difícil um cara chegar de outro país, de outra cultura, se ambientar, não só pelo futebol, mas ele tem todo um entorno que envolve, né? A própria mídia, a ambientação, o esquema tático. Então, por isso que o Inter está investindo até mesmo para trazer ele antes para chegar. O Inter tem um objetivo bem claro. Ele quer ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Então, para isso,
vai gastar todas as fichas que tem no que puder fazer. Um detalhe que eu acho que vai favorecer o Caxias, que joga contra o São José, porque o Caxias vai jogar em casa em gramado natural. Não é a mesma coisa que jogar naquela horrível campo emborrachado do São José. E aí vai dar diferença. Faz diferença. E o Caxias cresceu num momento bom, né? Com a chegada do Argel, ele cresceu, tem jogado bom. Tanto é que, acho que 2 anos atrás, acho que o Novo Hamburgo rebaixou o Caxias, e agora o Caxias rebaixou o Novo Hamburgo. 2011 foi. É isso aí, que são questões assim de... mesmo. Mas sempre vem o troco, né? Mas é que começa o Campeonato Gaúcho, vamos lá. Curto. 12 times, 11 jogos. Tem planejamento. Não é. 2 vai cair. Tu pode ter o melhor planejamento, às vezes não dá liga. 2 vão cair. Demora. 2 vão cair. Então, assim, não quer dizer que o Santa Cruz não teve um planejamento, o Novo Hamburgo. Às vezes teve igual o melhor que os outros, às vezes não deu liga, né? Por isso que eles ficaram, caiu 4 times no Brasileiro. Às vezes tu imagina pelo investimento quem vai cair. Mas nem sempre isso é a lógica, né? Mas Sandro, tem 2 detalhes que me chamaram a atenção. O Novo Hamburgo que caiu e o Grêmio e o Guarani de Bagé. Então um dia eu falei pro seu Jorge, o Guarani estava quase lá embaixo, eu digo, mas esse time vai crescer. Tem um goleador que sabe que ele fez aquele golaço contra o Inter, eu digo, mas esse é matador. E o Novo Hamburgo, para mim, faltou comando, faltou joque. Eu não vi uma jogada de triangulação. Ligação direta pro centroavante do Novo Hamburgo, quem tem 2 metros de altura, 120 quilos. Mas como é que o cara vai correr atrás de uma bola rifada pro centro? É difícil. Então, eu acho que faltou um esquema tático pro Novo Hamburgo, por isso que ele ficou fora. E o Guarani, um time que joga pra frente, e infiltra no meio das linhas, e tem jogador, claro, tem jogador certo, habilidoso, que na hora H precisa driblar, que nem a Juventude. Ele tem que driblar, ele dribla, ele vai pra cima. E tem um artilheiro, né? O cara que faz gol. Em 11 jogos, ele fez 10 jogos, fez 11 jogos, 5 gols. Então é média quase de 0,5. Então cada 2 jogos ele faz de 1 gol. Então a média é muito boa para Campeonato Gaúcho. E eu digo assim que... E o que faz diferença também é o Guarani, por exemplo, ganhou do Internacional. E a maioria dos times não ganham da dupla Grenal. É difícil, tanto em casa como fora. Tu ganhar um jogo contra um grande, que é o Internacional em casa, dá outro ânimo, né? 6 pontos. E são 3 pontos fundamentais. Fundamental, que tu não conta. Quando eu jogava nos outros times do Inter, eu jogava por outros times contra o dupla Grenal, contra Grêmio e Inter, cara, se nós empatar o jogo, tá bom, tá de bom tamanho, não adianta, nós somos inferiores. E tu vai lá, ganha um jogo como esse, deu um novo ânimo. Foi isso que aconteceu. O Guarani tava lá embaixo, lutando pro rebaixamento, ganhou do Inter em casa, e aí começou a deslanchar, né? E deu aquela liga. O goleiro pegou 3 pênaltis quando o jogo estava empatado. E eles têm um bom treinador. O filho do falecido Beto Campos é o William, né? William Campos. E já ganhou a copinha pelo São Luís. Um time moderno que joga pra frente. Pelo Santa Cruz. Subiu os times também. Então, um desses treinadores novos, aí, da nova geração, tem feito um muito bom trabalho. Tem 36, 37 anos. Então, como o Dantas falou, é um cara que joga pra cima. Futebol moderno que joga pra cima. E eu conversando com o presidente lá, o Tato, que é uma figuraça também, né? Eu ia falar agora da frase dele no vestiário. Chamaram o time dele de velho. Velho, corta, diz outra. E ele falou uma coisa muito simples assim, ó. O William é dos nossos. Quer dizer que é parceiro, que é aquele cara que entende a realidade do interior. Porque às vezes tu chega um treinador meio de fora e às vezes não entra na realidade dos clubes do interior, que tem aquela cultura que é local, né? Que os dirigentes têm que dar aquela opinião, tem que ouvir, não é... time grande, os caras nem querem saber, né? Mas time pequeno, os caras querem conversar, querem dar a opinião deles. Não quer dizer que o treinador é mandado pela direção, não. Eles têm que ouvir, a decisão sempre é do treinador. Então, variando um pouco, Sotile, o que te pareceu a eliminação do Corinthians das quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol? Eu não tenho acompanhado muito o Paulistão. Acompanhei ontem o jogo do Palmeiras e São Paulo, brigaiada e discussão depois do jogo, deu pênalti e coisa. Então é uma coisa assim que fugiu muito. Eu foquei bastante aqui no Campeonato Gaúcho, porque a gente estava sempre cobrindo os jogos, fazendo... Aliás, a gente tem que se preocupar com o Campeonato Gaúcho, né? Mas me despertou a atenção o fato do Corinthians, o grande Corinthians. Com certeza. E a crônica arrumando alguém.
para crucificar. Que o Mano Menezes é o grande culpado pela não manutenção do Corinthians na liderança do campeonato. Né? Paulista, né? Que o problema é que a mídia de São Paulo é uma coisa é ser profissional de rádio e TV, outra coisa é tu ser torcedor e profissional de rádio. Confundem as coisas. E tu vai falar o que da imprensa gaúcha? Pior, é pior ainda. Não, e depois que liberou, por exemplo, cada um tem a questão de canais de transmissão liberada. Então, assim, cada um puxa pro lado que convém. Isso que faz parte, isso que vende o produto, né? Seu Jorge, eu sei que tá no fim. O teu lado, o Sotile, a tua mídia, pessoal, qual é o teu compromisso agora falando de ti um pouquinho, vamos dar uma moral. Onde é que tu vai estar presente? Eu gosto quando tu vai naqueles bailes, porque enche de mulher, e aí tu vai ficar, tu fica feliz da vida, porque encontra bastante mulher nesses bailes, que tu vai, que tu comanda. O mulherio que é autógrafo, faz parte, né? Não, essa semana vai estar muito lotado, porque temos 3 participações na Cuca com Linguiça, 2 na Expo Direto. Temos uma viagem também para Santa Cruz do Sul, representando a KTO. Sábado, Serrafina Coreia, que tem um jogo de manhã. À noite tem um rodeio country show em Passo Fundo. E no domingo encerramos em Lagoa Vermelha, futebol de manhã, e um costelaço à tarde. E depois matinezinho com banda Passarela. Casa cheia. Show de bola. É coisa que o cara faz, decoração aberta, assim, porque é uma coisa que levar alegria para as pessoas, estar junto, tirar uma foto, não tem coisa melhor. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já com mais esportes na TV Passo Fundo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpe Sul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Neste segundo bloco, conforme era esperado, estamos recebendo a visita do novo treinador do Esporte Clube Passo Fundo. Trata-se do competente e experimentado treinador de futebol, Leandro Machado. Ele divide a bancada conosco, trazendo o repórter Carlos Dantas. É com você, Dantas, a primeira pergunta para o Leandro Machado. E antes de nós entrar direto com o Leandro, com o Passo Fundo, sobre o futuro do Passo Fundo, nós temos o dever de prestar uma homenagem ao nosso futsal. No dia 1º de março, completaram-se 10 anos de Passo Fundo Futsal. Beleza. Antes teve a UPF. Só que eles foram muito inteligentes, a gurizada, e criaram o nome da cidade para a cidade se unir em torno do futsal. Tá aí o resultado, né? E a minha homenagem, atenção, telespectadora, Leandro Machado, que conhece futebol. Olha aquele gol aí, Leandro. O gol mais lindo do futsal do ano passado. Cabriúva mete no segundo pau e o Guto entra de 100 pulo de pé, direito, se não me parece, e fuzilou o goleiro de Amaral. E por que foi mais gostoso o gol? Porque foi contra Amaral, essa rivalidade gostosa que a gente tem, e virando de 2-1 em cima de Amaral, foi em 19/9/23. Parabéns, Passo Fundo Futsal, rumo ao Brasileirão, mas não esquecendo as outras competições que já começam, principalmente a primeira agora, em Guaporé, a primeira amostra de como é que vai ser o gauchão no futuro. Parabéns, futsal! Se Deus quiser, no Brasileirão, vamos fazer bonito e, mais do que nunca, o Passo Fundo Futsal tem o que mais interessa. Muito bem. Organização, tá? E planejamento. Assim o sucesso vem automático. Bom, vai lá, seu Jorge. O vídeo karatê que nós vamos mostrar aí agora refere-se ao encontro regional de karatê que acontecerá em abril. Acompanhe com o Marcos Reis. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Marcos Cruz dos Reis, faixa preta 7º Dan, atualmente vice-presidente da Federação Gaúcha de Karatê. Venho convidá-los para o circuito regional que a Associação Olímpica está fazendo. É um circuito que vai fazer com que os praticantes de karatê da região evoluam muito, aprendam a competir, aprendam a gostar de competir, façam valer aquilo que os professores, professor Marcos, professor Tiago, dentre outros, fazem na academia. Então, será um evento muito bom para a comunidade da região, e em especial a Federação Gaúcha de Karatê precisa de eventos desse tipo para fomentar o karatê no estado. Então, vemos com bons olhos, vamos ajudar de todas as maneiras possíveis para que esse evento seja um sucesso. Já é um sucesso, pois lida com crianças, jovens e adolescentes que não vão aos campeonatos normais. Então, nós da federação estamos de braços abertos e empenhados em ajudar a Associação Olímpica. É isso, meu amigo. Vamos lá, então. Leandro Machado, treinador do Esporte Clube Passo Fundo, chegando à capital do Planalto e trazendo a sua saudação aos telespectadores. Fique à vontade, meu caro treinador Leandro Machado. Muito obrigado, Jorge. Prazer estar aqui. De tantas jornadas estivemos juntos, né? Na Grande Porto Alegre, exatamente. Por aí. Ubra, Novo Hamburgo. Isso. Leandro, você falava nas entrelinhas aí que havia meio parado com o futebol. Questões de ordem familiar, tal, seus familiares, seu pai, sua mãe e tal, estavam adoentados, então você ficou por fora do caminho do futebol por longos anos, aí, meia dúzia de anos, exatamente, me parece. Isso mesmo. Agora, quem foi buscá-lo para ressurgir o Passo Fundo aí na divisão principal do futebol gaúcho? Bom... Pode complementar a tua abertura? Saudar a comunidade de Passo Fundo, né? Principalmente aos nossos torcedores de Passo Fundo, que a gente possa fazer um trabalho, primeiro, um trabalho com muita honestidade, com muita determinação, muito empenho, para que a gente possa ter o direito de sonhar a buscar o acesso. Digo sonhar porque todos querem, e nós queremos muito.
E talvez a gente seja visto hoje como um patinho feio da história, por estar começando um pouco atrasado, por vários motivos, e eu creio que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu creio que nós estamos com uma vontade, uma unidade muito forte dentro do Passo Fundo. Que as escolhas que nós estamos fazendo, creio que têm sido escolhas que têm nos dado a chance de termos os pés no chão, fazendo escolhas muito detalhadas, jogadores que queiram vir aqui vencer, que não vêm para cá passear em primeiro lugar. As dificuldades vão vir e que eles entendam que mesmo com as dificuldades não pode ser motivo que vai travar, o que vai parar o que a gente quer subir. É difícil, mas o nosso sonho é vivo, o nosso sonho é forte e a nossa vontade é mais ainda. Então a gente vem fazer esse trabalho, vamos torcer para dar tudo certo, vamos torcer para que aquilo no futebol que é mais importante, as peças, os jogadores se encaixam logo para a gente ter essa possibilidade. Respondendo na segunda pergunta sua, eu fiquei 6 anos longe do futebol. Motivo, meus pais, família é uma coisa sagrada para mim, família é uma coisa que vem em primeiro lugar. E eu não poderia deixar meus pais, meu pai com Alzheimer, minha mãe cadeirante, só eu e minha irmã de filhos. Nesse momento, eu viver o meu sonho, viver aquilo que eu gostaria, minhas realizações, e olhar para os meus pais e eles não ter com quem contar, com quem ficar. Então eu preferi me anular, abrir mão de tudo, para que eu pudesse fazer pelo menos um pouquinho daquilo que eles me deram, daquilo que eles fizeram, e honrar aquela figura de filho verdadeiro, né? Honrar pai e mãe, que é aquilo que eu pensei. E agora eles continuam da mesma maneira, só que agora a gente tem um outro momento. Minha irmã agora vai pegar essa empreitada, já eu cumpri 6 anos, e aí eu decidi voltar ao futebol. E voltando ao futebol, tive a indicação do Rodrigo, um que foi preparador físico aqui, que subiu o Passo Fundo, o Luizinho, junto com outras pessoas que falaram do meu nome, e aí seu Morello, Silveiro, Ferrão e todos os demais do Passo Fundo, né, junto com essas informações, acreditaram e resolveram trazer o profissional Leandro Machado para que a gente possa fazer um belo trabalho e conseguir as conquistas que a gente deseja. Currículo não falta para o Leandro Machado, né, Dantas? Você conhece muito bem. Eu também conheço o seu trabalho nas equipes das quais participou. Aí cito o Novo Hamburgo, cito a própria UBA, a extinta UBA, o São Luís de Juí, que você fez um trabalho corretíssimo 2014, lá. Aliás, o São Luís de Juí vai indo muito bem, obrigado, nesse Campeonato Gaúcho, muito na bem. Recopa Gaúcha e tal, né? É uma equipe que há muito tempo vem se preparando. As pessoas de Juí, a comunidade, juntamente com seus dirigentes, eles têm sido muito felizes. E o trabalho ele não começa num único ano, ele começa num ano. Hoje nós vamos começar o trabalho e amanhã vai ter o resultado. São Luís vem há muito tempo trilhando esse caminho. Desde que eu passei por lá, a gente nota esse desejo, essa vontade, e a cada momento eles investindo nesse sonho de ter um time competitivo, de fazer boas campanhas, mas para isso requer um pouco, às vezes, de médio prazo de entendimento, e o São Luís entendeu isso. Então, hoje vai colher os frutos, hoje tem série, vai disputar uma Série D no próximo ano, está na Copa do Brasil, vai fazer a segunda partida, então, aquilo que eles plantaram, aconteceu, aquilo que eles predestinaram para o caminho deles, agora estão colhendo os frutos e vão colher muito mais, eu tenho certeza. Espero que aqui seja assim. A história do São Luís eu conheço muito bem, porque estive radicado lá no 19 de outubro, vivi grandes jornadas pelo próprio São Luís e senti o momento em que o pessoal trabalhava visando o futuro lá do próprio São Luís. Aliás, a coletividade, a comunidade de Juí vive isso, a própria administração, prefeito, vice-prefeito, vereadores, todo mundo vive o momento para divulgar um pouco mais ainda. E todo mundo tem que se conscientizar aqui em Passo Fundo de que o futebol é isso aí. Ele leva as vantagens, ele traz as vantagens para uma comunidade. Eu aproveito também para destacar que o assessor, um dos assessores do Esporte Clube Passo Fundo, Marcelo Cassol, agradecemos ao doutor veterinário Marcelo Cassol, que gentilmente acolheu o nosso convite e está aqui para trazer essa figura fantástica como novo treinador de futebol do Esporte Clube Passo Fundo. Cassol, a sua mensagem aos colaboradores e aos telespectadores. Sou
Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho lá no Passo Fundo e o espaço sempre cedido ao esporte da cidade, que não é em todo lugar que a gente tem um espaço que a gente ganha aqui, que a gente pode falar, trazer o professor, apresentar, então tudo isso é muito importante, inclusive para traçar os mesmos caminhos que o São Luís está traçando, né, que é o nosso objetivo, a gente conseguir ir a nível nacional um dia. Então, para isso, o Passo Fundo hoje está com um novo conselho de gestão, composto por pessoas experientes, como o professor citou, o Siviero, o seu Ferrão, retornando ao clube para buscar uma nova organização e um novo planejamento. E aí veio eu e também outros colegas um pouco mais novos e menos experientes para aprender e para levar adiante o nome do clube e a administração. Muito bem, obrigado, doutor Marcelo Cassol, por sua participação. Vamos continuar no nosso bate-papo aqui com essa figura que é ligada diretamente aos técnicos de futebol, porque conhece muito, não, Dantas? Não, eu conheço muito pouco, porque o futebol é uma constante. O que a gente tem que deixa para trás do futebol, né, professor? São as grandes amizades, perguntas às vezes que não encaixam, e, enfim... O Passo Fundo deu o primeiro grande passo certo. Quando eu fiquei sabendo, Leandro Machado, eu digo, bem, como dizia o professor Foca... Esse conhece, você esse disse. Tem passaporte, esse conhece. Ele montou o time dos Galácticos, do Novo Hamburgo. 2010, né? Me lembro no 15, antes do Novo Hamburgo, quando o 15 brilhava, né? Muito com o time. Com aquele diretor que faleceu, que comandava... Alceu Bordion. O Alceu Bordion, que nos deixou há muito tempo. Faleceu, inclusive, para completar aqui, quando ele faleceu, nós estávamos no Criciúma. Em 2008, fomos campeão do primeiro turno, isolado, e no ano seguinte ele faleceu, infelizmente, dentro da nossa enfermaria. A gente teve o dissabor para ver essa cena que foi muito triste de uma pessoa fantástica e competente. Exatamente. Então eu me lembro dessas pessoas e o Leandro no meio, lá, dos times, né? Depois, agora o Vitor veio encontrar o Sandro Sotile, grande figura, foi campeão com ele no Juventude. Fomos campeão invicto no Juventude de 98, poucas pessoas falam disso, um clube do interior, ser campeão invicto dentro da competição é muito difícil. E o Sandro era nosso artilheiro, que esse era o papel dele, sempre fez isso muito bem nos clubes que passou. E outra coisa importante, o teu perfil, Leandro, por que o Passo Fundo acertou? Porque todos os homens são de desafios, quem trabalha com futebol. Mas tu tem um perfil diferente. Tu já tem os teus contatos montados, só que o futebol tem que dar liga. Mas o desafio para ti é o típico time que tu quer. É aí que eu vou mostrar meu trabalho. Perfeito. Como tu falaste muito bem, o futebol não é uma matemática exata, não é simplesmente tu contratar, tá tudo certo. Se fosse assim, Real Madrid... Quando teve os Galácticos, seria campeão direto. Vários times que a gente sabe que montaram timaços seriam campeão direto. Então, isso não quer dizer que você vai ser campeão, mas a possibilidade é maior. Isso que a gente tem que entender bem. E aqui no Passo Fundo, a gente tem um desafio. Qual é o desafio? O Passo Fundo está se reorganizando. O Passo Fundo está se estruturando em todos os sentidos. E quando eu falo estruturar em todos os sentidos, não é só dentro de campo. Começa fora de campo se estruturar para entender esse processo, porque... O futebol continua. Eu sou passageiro, você é passageiro, mas o Passo Fundo, o nome, a instituição, isso que é o grande motivo, e ela fica. E futebol, para a gente se fazer, muitas vezes, tu dá um primeiro passo, esse primeiro passo, dependente, não é os frutos que vai colher daqui a pouco lá na frente, mas tu tem que entender esse processo. E eu acho que o Passo Fundo, ele está nessa direção, buscando isso. Nós esperamos que esses frutos caiam logo, agora, aconteçam agora. A gente veio para isso, vai lutar para isso. Nós estamos montando uma equipe que, digamos assim, que no meu entender, ela num primeiro momento vai ser muito competitiva, vai ter suas dificuldades, vai sim, mas que a gente entende que possa ser uma boa equipe de futebol. Primeiro, ser competitiva e ser intensa. As suas equipes sempre foram de pegada. Exatamente. Tem que ralar, a bunda no chão para ganhar. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia de fazer acontecer isso. Ou seja, nós entrarmos com aquela sede, aquela gana de vencer, de querer ganhar a todo custo, a todo momento. Isso é certeza de vitória? Não é certeza de vitória, mas é muito mais próximo de vencer do que perder. Então essa é a nossa ideia. E a gente vem montando isso, vem trabalhando nisso. E claro que não está completo o grupo, falta muitas coisas ainda, mas a gente
creio que está no caminho certo por aquilo que a gente vem fazendo e vem traçando juntamente com os diretores. Está aqui o Marcelo, que falou que está entrando agora, mas é o sangue novo junto com aqueles mais antigos que vão dar respaldo para que o Passo Fundo possa entrar nos trilhos e ser aquela equipe que todo mundo quer, que a comunidade espere, que o torcedor precisa para ser vibrante, para continuar torcendo, pois o motivo maior é esse. O Leandro Machado já tem na sua cabeça a comissão técnica, quem vai trabalhar contigo? Já temos. Inclusive está aqui o Haroldo, né? Haroldo Santos, que veio comigo. Haroldinho. O Haroldinho, o que o Haroldo vai ser fundamental? O Haroldo, ele, além de ser formado em Educação Física, ele terminou o curso CBF, licença C, em desempenho de análise. O que é o desempenho de análise? Desempenho de análise é exatamente todos aqueles números, tudo aquilo que ele vai fazer, que eu não tenho muitas vezes como medir, mas que ele tem como mensurar o que vai acontecer em treinos, em jogos, adversários, levantamentos. Agora mesmo, quando a gente precisou nessas contratações de algumas coisas, quem levantou vários números foi ele. Por exemplo, mas o fulano de tal, ele está jogando lá, mas eu quero saber, ele está jogando, mas quanto tempo ele jogou? Quantos jogos ele entrou? Tá parado. Sabe? Exatamente. Isso é fundamental de a gente entender. Então, esse processo, ele faz todo. Então, isso hoje no futebol é importantíssimo. Para que a gente tenha dados suficientes, para que a gente tenha material para poder desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira possível. O treinador de goleiros está para vir lá da Bahia, ele disputou um último jogo no domingo, do time dele, né? Eu acho que ele estava falando do seu Morello, acho que teve acerto, e ele deve chegar essa semana aí. Se eu não me engano, hoje eu não consegui falar com ele, mas a gente já estava acertado. O preparador físico daqui, que vocês conhecem muito bem, Marco Aurélio, da cidade, aliás, muito experiente. Com o Marco Aurélio, tenho certeza que vocês vão ficar muito bem servidos. Então, da cidade, muito experiente, várias passagens. Nunca tive a felicidade de trabalhar com ele, mas agora estamos juntos. Então, é um profissional da cidade que conhece o métier, não está entrando de gaiato. Então, a comissão técnica, basicamente, é essa a nossa estrutura principal. Professor, só tem uma coisa aqui em Passo Fundo, que é diferente das outras que o senhor passou. Me diz. Tem um bairro chamado Boqueirão, que lá tem um outro time que é centenário e vem com tudo. O desafio é duplo, né? É duplo. Se passar, Passo Fundo, não passa o Gaúcho. E se passa o Gaúcho, não passa o Passo Fundo. Faz parte. É uma rivalidade muito grande. A gente sabe quando existe essa rivalidade. Sim. Quando existe essa rivalidade, ela é difícil. Mas não tem como. A gente tem que enfrentar, né? A gente está aí para enfrentar. Eu só espero que quando acontecer esses enfrentamentos, a primeira coisa que a gente torce é que haja um bom futebol, sendo um clássico. Segundo, que haja um entendimento que futebol é jogado dentro de campo, se guerreia dentro do campo. Não, mas nessa parte não vai ter problema. resto, que seja salutar. É isso só que a gente entende. Então, que possa vencer o melhor, aquele que produzir mais, aquele que fizer mais. Então, a gente torce para que tudo isso seja incrementos que possam agregar a Passo Fundo, agregar ao esporte de Passo Fundo e possa trazer alegrias. Eu espero que seja do nosso lado. Mas a gente tem um concorrente forte que está investindo muito, está investindo pesado, e a gente sabe que é um enfrentamento muito difícil. Já temos a data de abertura dos trabalhos? É hoje. Hoje já começa, dia 4, hoje às 16 horas, é a abertura do nosso trabalho. Tem muito jogador para chegar ainda, mas a gente já vai começar. E o plantel vai ser formado em questão de quê? 4, 5 dias ou demora um pouquinho mais? A gente tem uma ideia de 27 atletas, tá? Eu creio que tem alguns jogadores de fora que estão chegando, né? Chega muita gente hoje à tarde, amanhã e na próxima semana. Eu creio que até a próxima semana a gente já tem um número de... Creio aí com o pessoal da basezinha, a gente já deve ter uns 23 a 24, e aí as outras contratações vão ser aquelas chamadas pontuais, né? Que é aquelas que a gente não utilizou para que a gente possa ser certeiro, que são aqueles da Série A. Até porque a primeira semana é avaliação física, apresentação... Mas hoje não te engane, hoje já vai ter bola, hein? E aqui, puxa... Não te engane. Eu vi os treinos lá na Ubra, tá 40K, o azar. Tu vem pra aqui e pra cá. Não tem como, né? Professor, e a chave do Gaúcho, do Passo Fundo, professor? Passo Fundo, Gaúcho, União Frederiquense, Veranópolis, Glória, Brasil de Farroupilha, Esportivo e Cruzeiro. É uma chave muito difícil, como a do outro lado, eu também digo que é difícil. Por quê? Porque a divisão de acesso ela é muito parelha.
A cada ano ela está ficando muito mais difícil. Ela é mais disputada que o Gauchão, na minha opinião. Exatamente, são jogos muito parelhos, são mais jogos muito próximos. Pegada. Então é muito difícil. Então não tem como a gente olhar para a chave nossa, ou a chave do outro e dizer assim, esse é jogo fácil. Não existe jogo fácil. Todos são muito difíceis. Mas a competição é dessa forma, o nível é esse e a gente tem que tentar fazer o melhor, né? A cada jogo, construir uma equipe com uma condição tática muito boa, uma equipe que possa inspirar e transpirar uma vontade muito grande dentro de campo para poder superar essas adversidades. E só assim que a gente vai conseguir passar por isso. E quem quer subir, não tem outro jeito. O único jeito é esse, é passar por tudo isso, porque não existe outra maneira. A gente sabe, é muito difícil, mas temos que ter confiança e trabalho para a gente passar por essas dificuldades. Contratações pontuais. Você poderia revelar alguns nomes que sejam conhecidos do futebol do Rio Grande do Sul? Hoje eu te digo assim, as contratações pontuais a gente não tem nenhuma. A gente fez as contratações, mas essas lá, digamos assim, o que a gente pode gastar em termos de investimento, ela está sendo guardada para que a gente possa ser pontual. Por isso que é pontual. Hoje, se perguntar para mim, qual é a pontual? Hoje eu não tenho para dizer pontual, porque esse pontual eu não posso errar. E os nomes são conhecidos destes já contratados? Dos contratados, eu creio que para quem conhece futebol aqui do Rio Grande do Sul, alguns são. Eu creio que, mas tem gente de fora, tem gente do Uruguai que está vindo, tem gente lá de cima que está vindo, então tem uma mescla. Uma mescla grande. Mescla. E conhecem o futebol gaúcho como você? A gente teve esse cuidado. A contratação qual era? De trazer muitos jogadores que já disputaram a divisão de acesso, que têm conhecimento. Então a gente está fazendo essa mistura. Jogadores que disputaram a divisão de acesso conhecem, juntamente com outros que ainda não disputaram, mas disputaram outras competições também bastante aguerridas no seu estado. Tem gente que jogou a 4ª divisão da Itália. E jogar a 4ª divisão da Itália é pior que jogar a 1ª. É muito pegado, é muito difícil. Então tem gente que está vindo dessa divisão, tem gente que está vindo da 3ª de Portugal, que é difícil pra caramba. Tá bom? São divisões parecidas com a nossa. Então a gente teve esse cuidado de entender isso. Vai ser um Passo Fundo internacional. É um pouquinho, né? Mas mais da nossa terra. É um pouquinho só. É um pouquinho que a gente... Você falou Uruguai. Tem Uruguai, então. Itália, Portugal. Que já jogaram lá, Pois né? é. Tem mas todo time, todo jogador, ele é o perfil do treinador. E o Leandro Machado, sabe, quando foi um dos grandes treinadores no início da carreira e que manteve essa característica da pegada, da marcação. O esquema cada caso é um caso. Mas nós só temos que desejar para o senhor, já estamos no final, que seja bem-vindo a Passo Fundo. O senhor já conhecia Passo Fundo, mas nunca tinha trabalhado aqui ainda. Então, nunca. Tenho certeza que o senhor vai fazer um belo trabalho, independente do resultado. Porque tu pode não classificar, mas tu mostrou que tu é competente. Agora, tu sendo competente, classificando, jogando para a 1ª divisão, aí fica consagrado, né? Então, seja bem-vindo e estamos aqui sempre à disposição. Eu agradeço a vocês, Jorge, Dantas, pela oportunidade, pelo espaço. Agradeço a vocês por essas boas-vindas. Isso é muito importante, a gente se sentir acolhido, a gente se sentir em casa, né? Já que a gente está saindo, entre aspas, da nossa casa, mas vai ser a nossa segunda casa, né? Então, que a gente tenha sucesso, que a gente tenha determinação. Você falou uma coisa muito importante. Futebol não tem matemática, não tem como tu dizer o que vai acontecer, mas tem como tu trabalhar muito para que aconteça as coisas. Isso nós vamos fazer. Espero em primeiro fazer um grande trabalho. Quero subir. Mas, se não acontecer, que fique um grande trabalho, porque eu digo, o Passo Fundo ele precisa continuar. Ele não pode a todo momento parar e fazer uma equipe de 27, 28 a todo momento nova. Ele tem que ter uma base, uma estrutura para que ele possa ter um futebol de primeira linha. Assim como, Jorge, falaste de Juí, conhece muito bem, assim aconteceu lá e assim tem que acontecer aqui. Já tem que estar pensando na copinha. Tem que estar pensando na frente, exatamente. A gente, torcedor, a gente quer subir, a gente vai lutar para subir. Vontade, determinação, garra, isso não vai faltar. Vocês podem cobrar outras coisas, mas isso dos meus atletas jamais vai faltar, porque isso eu me encarrego de cobrar a todo momento, a todo dia, a todo treino, empenho e determinação. Então eu agradeço a vocês, que a gente tenha sucesso, que o torcedor possa ter um pouquinho de paciência logo que começa uma competição. Montar com 27 não é tão simples assim, como já tem uma base, mas que eles possam nos ajudar, que eles possam vir junto com a gente, junto com a diretoria, junto com esse pessoal todo que está aí trabalhando, e que nós possamos sentir
esse calor e retribuir em resultados, retribuir em vitórias e principalmente em bons jogos. Falou. Leandro Machado, muito obrigado a todos os senhores, muito obrigado, senhores telespectadores, pela paciência e pela audiência e sucesso realmente para o nosso futebol que merece. Voltaremos em outra ocasião. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.